Será que já estamos conectados aí? Iremos começar com um curso intitulado Descobrindo Jesus no Antigo Testamento. Quantos de vocês gostam de ler o Antigo Testamento? Quantos de vocês prefeririam ler apenas o Novo Testamento? Tive um professor do Antigo Testamento discutindo com um professor do Novo Testamento. O professor do Antigo Testamento dizia: nós temos mais livros. Deus começou com o Antigo Testamento. Sem o Antigo Testamento, Jesus não poderia vir. O professor do Novo Testamento argumentava dizendo: o professor do Antigo Testamento dizia que o Novo Testamento é apenas o índice do Antigo Testamento. O professor do Novo Testamento dizia que sem o Novo Testamento é impossível completar o Antigo Testamento. O Antigo Testamento dá preguiça, mas o Novo Testamento traz aquele ânimo. No Antigo Testamento, Deus é um Deus de ira, mas no Novo Testamento, Deus é um Deus de amor. Será que vocês concordam com isso? Ambos estão certos. Ou seja, a Bíblia não pode estar completa sem o Antigo Testamento, ou a Bíblia não pode estar completa sem o Novo Testamento. É como um par de sapatos que contém dois sapatos. Para dizer que usei sapatos, tens que usar os dois sapatos de um par. Isso quer dizer, para entender bem ou plenamente a Jesus, precisa ter os dois testamentos. Há alguns que dizem: eu só quero conhecer apenas a Jesus, por isso vou ler apenas o Novo Testamento. Estão errados. Porque isso seria conhecer uma parte apenas de Jesus. Porque encontramos a Jesus desde Gênesis capítulo 1, versículo 1. Até Apocalipse capítulo 22, Jesus está lá. Encontramos Jesus em cada página desta Bíblia. E adivinha quem mais está lá nesta Bíblia? Você também está nesta Bíblia. Esta Bíblia é uma carta escrita por Deus para si. Isto fala de si. É uma carta de amor que vem de Deus para si. É para que, ao lermos, não possamos apenas encontrar a Jesus no Antigo, assim como no Novo Testamento, mas ao te descobrirmos também. Se não for isso, esta Bíblia seria uma Bíblia antiquada, um livro ultrapassado, que não é nada mais ou nada menos do que mais um volume de escritos. Mas assim que encontramos a Jesus e ao te descobrirmos a nós mesmos, esta torna-se um livro vivo da vida. Tive que dizer isso porque o título parece dar preguiça, mas queremos falar da teologia bíblica. A teologia bíblica e a história da redenção. Poderia dizer: eu vim aqui neste treinamento para evitar ir sentar longas horas numa escola bíblica. Mas aqui também estamos estudando a teologia e lhe garanto também que não terá preguiça e este curso dará ânimo. E talvez sentir-se uma preguiça neste curso, nestes primeiros minutos, mas te garanto que vai gostar muito. A teologia bíblica e a história da redenção. A razão pela qual preciso fazer uma introdução à teologia bíblica é que possa compreender o que está aprendendo
o que está a ler aqui. Aqui estão alguns dos recursos que eu usei para estes slides. Eu creio que tenha mais aí na sua brochura. São livros volumosos que dão preguiça de ler, mas te garanto que são grandes livros. Mas entre eles, se quer pegar um dos livros e ler, este de James Hamilton, um livro que define a teologia bíblica, é um livro que poderia recomendá-lo. É de pouco volume e um livro direto ao assunto. E também fácil de ler. Um livro que é fácil de entender. Eu creio que estas notas estão aí na sua brochura. Se não tiver, pode pedir depois da aula. O ponto que vamos tratar é as disciplinas da teologia. Entende essas disciplinas, aí já pode se gabar nos teus amigos de que você sabe alguma coisa de teologia. Existem 5 disciplinas da teologia. São disciplinas fundamentais da teologia, que são 1. A exegese. A exegese é um trabalho monótono que dá preguiça, bem laborioso, porque trabalha com cada palavra, cada frase e cada estrutura gramática. Se encontra em hebraico e grego na Bíblia. Analisa essas palavras e busca entender o seu verdadeiro significado. A segunda disciplina é a teologia bíblica. E isto tem muito a ver com aquilo que este curso focaliza. E creio que no espaço de 3 dias possa lhe mostrar como fazer a teologia bíblica. A teologia bíblica estuda o progresso de toda a Bíblia. Integra-se e chega no seu clímax em Jesus Cristo. A teologia bíblica pega no Gênesis capítulo 1 e mostra através desta passagem como é que ela é cumprida em Jesus Cristo, na sua vinda e ministério. E está baseado na obra de redenção com a conexão histórica através de toda a Bíblia. Na teologia bíblica, olhamos para toda a Bíblia como um assunto. É uma única história conectada de vários episódios. E é esta história da redenção que mostra a unidade do Antigo Testamento junto com o Novo Testamento, em como os 2 testamentos se relacionam e falam do Senhor Jesus Cristo. A terceira disciplina da teologia é a teologia histórica. A teologia histórica baseia seus estudos na história e fatos. Estuda a historicidade da Bíblia e vários aspectos históricos da Bíblia. Ela resume e evalua como os exegetas e teólogos têm entendido a Bíblia. Então, se alguma dessas palavras são quão difíceis de compreender, deixe passar, não se preocupe, querido. Depois temos a teologia sistemática. A teologia sistemática responde à questão do significado de toda a Bíblia nas suas diferentes doutrinas, que podem ser
formadas e exercidas através das disciplinas anteriores. Estamos falando da exegese, a teologia bíblica e a teologia histórica. Esta junta todos os aspectos e ensinos da Bíblia para conhecer quem é Jesus Cristo. Como o que é a salvação, quais são os atributos de Deus. Não está na linha literária ou histórica, mas é uma combinação de todo o entendimento de toda a Bíblia, que nos leva a uma definição basicamente e ao que se chama de doutrina. Por exemplo, a doutrina da salvação. Estuda-se, por exemplo, a doutrina de Cristo, a cristologia, a pneumatologia e muitos outros temas da teologia. É uma abordagem muito importante para a igreja na teologia. Mas para mim, eu respeito muito os teólogos sistemáticos, porque deve ter uma compreensão exaustiva de quem Deus é e o que Deus está dizendo na Bíblia. Isso tenta mostrar como a Bíblia se integra compreensivamente e nunca se contradizer. Como podemos notar, temos 5 disciplinas da teologia, que é a exegese, a teologia bíblica, a teologia histórica, a teologia sistemática e a teologia prática. A teologia prática estuda como aplicar as escrituras e o entendimento da teologia sistemática num contexto atualizado na vida dos indivíduos. Muitas vezes trabalha com a questão como é que entendo isso e como posso colocar em prática ou aplicar na minha vida. Significando que eu aplico esses estudos na minha vida pessoal, na minha vida ministerial, no campo das missões e muito mais. O segundo subponto dos nossos estudos é a teologia bíblica. A teologia bíblica segue um curso geral e foca-se os pontos históricos da linha bíblica, que é a criação em Gênesis, depois a queda do homem. A criação acontece em Gênesis capítulo 1, depois a criação do homem no capítulo 2 e no capítulo 3 vemos a queda do homem, onde o pecado entra na humanidade, e em Gênesis capítulo 3, versículo 15, vemos a promessa da semente da mulher. Então, esta é a primeira menção da promessa da vinda do Messias. A primeira aliança messiânica ou promessa. A partir daí, esta obra redentora ou salvadora tem o seu início. E daí o seu cumprimento ou consumação em Apocalipse. Trabalha com assuntos canônicos e assuntos temporais da Bíblia. Quando é que isto aconteceu? O que aconteceu primeiro? Quais foram as consequências? Quais são as promessas? Quando é que ele virá? Vos prometo que não tenho como responder à pergunta quando é que Jesus virá. Enquanto os teólogos sistemáticos ou dogmáticos tratam com assuntos atemporais. A teologia sistemática vai colocar essa pergunta: quais são os atributos de Deus? Só este tipo de perguntas não tem nada a ver com o tempo. É a salvação. Isto tem a ver com a definição, o seu entendimento. Por exemplo,
O que é pecado? A teologia bíblica lança questões e responde de acordo com a Bíblia. Suas histórias, a história da redenção e o desenvolvimento canônico. Por exemplo, vai perguntar como é que a profecia de Isaías contribui para o desenrolar da doutrina de Deus. Por exemplo, em Êxodo, como é que a Páscoa de Êxodo profetiza a vinda do Messias e a sua crucificação. Esta é a teologia bíblica. Como se estivesse a estudar a história israelita, mas não estamos a estudar a história de Israel na Bíblia, mas a história da redenção. Estudamos aquilo que Deus quer que nós saibamos. Esta Bíblia não é um livro histórico, não é um livro científico, não trata nenhum assuntos científicos. O objetivo desta Bíblia não é provar a ciência ou trazer a história. Não é uma espécie de literatura, mas é um livro da salvação. Aleluia! É um livro, carta de Deus para a humanidade. Porque compramos alguns dispositivos, sempre vem com um manual. Alguém gosta de ler o manual aqui? Aleluia! Vocês têm o meu respeito, todos que gostam de ler o manual. Às vezes lemos o manual quando esta coisa quebra e não sabemos como consertar. Agora olha para a sua vida. Será que está funcionando condignamente? Está a funcionar como deveria ser? Deus nos criou, era para que tivéssemos alegria, funcionássemos de acordo com os parâmetros divinos, ter aquela satisfação, aquele gozo, aquela realização, aquela paz e uma comunhão perfeita com Deus. Será que é assim que a sua vida é? Não. É por isso que precisa ler o manual para descobrir onde é que as coisas estão dando errado, onde é que as coisas não estão dando certo, para poder acertar. O propósito deste livro aqui é para que sejamos redimidos por Deus. E a chave da redenção é o Senhor Jesus Cristo. Isso que em João capítulo 5, versículo 39, Jesus diz que toda essa palavra, ainda eles não tinham o Novo Testamento no tempo de Jesus. Lia Jesus as Escrituras, falava do Antigo Testamento, dizendo todas essas Escrituras referem-se a mim. Ele diz que você lê isto pensando que encontrarão vida nesta palavra, mas é ela que fala de mim. O objetivo dos estudantes da teologia é buscar compreender como é que o Antigo e o Novo Testamento se conectam e se complementam. Deus pretendia nos ensinar ao falar de todos os acontecimentos em Êxodos, quando ele nos fala de vários tipos de sacrifícios em Levíticos, todas as leis cerimoniais que se encontram em Levíticos. O que isto significa para nós hoje? E tudo isso relaciona-se como Jesus iria morrer. Sim, são tipos de questões que a teologia bíblica coloca. Também busca encontrar o propósito redentivo de Deus e o significado messiânico em todas as passagens da Bíblia, ambos no Antigo assim como no Novo Testamento. É a teologia bíblica que trata diretamente a iliterância massiva bíblica que prevalece em muitas das nossas congregações. A razão pela qual Martin Luther, John Wesley, Zwingli e muitos outros reformadores levantaram-se foi porque muitos cristãos não tinham acesso às escrituras, dependiam do que os seus líderes religiosos falavam. Esses líderes eram
ditadores, dizendo assim diz a palavra, enquanto muitas das vezes não era aquilo que as escrituras diziam. Sabe por que eles não liam a Bíblia naqueles tempos? É porque não tinham acesso à Bíblia. A Bíblia não tinha sido traduzida ou transcrita na linguagem comum. Por isso, o primeiro trabalho de Martin Luther foi de traduzir a Bíblia de latim para a língua alemã. Agora temos esse problema. Será que as pessoas estão lendo a Bíblia? Não. Será que eles não têm a Bíblia? Agora temos manuscritos de Bíblia e também toda pessoa que tem um telefone pode ter uma Bíblia. Quero dizer que daqui a uns 100 anos, pessoas estão se levantando contra a existência da Bíblia, estão a tentar extinguir a impressão da Bíblia. Estou a dizer algo muito sério. Daqui a alguns anos não teremos mais impressão de Bíblia manuscrita. Um que se levantou contra a Bíblia e disse que Deus não existe, e ele tentou extinguir a Bíblia, mas ele morreu, a Bíblia continua a existir. O que acontece é que até a sua própria casa foi vendida para uma imprensa de Bíblia. Na Coreia havia uma livraria cristã, mas tiveram que fechar porque as pessoas já não estavam a comprar livros cristãos. Assim transformou-se numa loja de livraria de outras religiões. Estamos vivendo num tempo em que as pessoas não mais preferem estudar a Bíblia em muitas igrejas. E não culpo ninguém por isso. Eu sei que muitas das vezes as pessoas são tomadas pelo sono quando começam a estudar a Bíblia. É muito difícil entender a Bíblia. Não é tão divertido como outras leituras. O problema é que as pessoas não a compreendem. Então, estamos aqui para tentar de alguma forma ajudar as pessoas a compreender as Escrituras. A leitura da Bíblia, mais uma vez, dê ânimo às pessoas. Estejam animados para ler as Escrituras. Sabe por que às vezes a Bíblia faz com que você soneque? É porque tem lido naquelas horas de dormir, ou lê no seu tempo em que se encontra bem cansado. Durante o dia, e qual é o tempo que reserva para ler a Bíblia? Naquele tempo que já terminou tudo, naquele tempo de dormir. É por isso que te dá sono. A Bíblia diz claramente em Oséias capítulo 4, versículo 6, que o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Assim que rejeitou o conhecimento, também te rejeitarei de ser o meu sacerdote. Porque você se esqueceu da minha lei, diz o Senhor, assim também me esquecerei dos teus filhos. Vamos ver outra escritura em Oséias capítulo 6, versículo 1 e 2. Vinde e tornemo-nos para o Senhor, porque Ele despedaçou e nos sarará, fez a ferida e a ligará. Depois de 2 dias nos dará a vida, ao terceiro dia nos restaurará e viveremos diante dele. Vamos ver o versículo 6. As pessoas estavam a perguntar ao Senhor, aqueles que estavam a sofrer, e os porquê de que eles estão a sofrer. Ele nos machucou, irá nos sarar. A resposta que Deus lhes deu foi esta: porque eu quero misericórdia e não sacrifício, e o conhecimento de Deus mais do que holocaustos. Está dizendo aqui: vinde a mim para vos curar, vinde a mim para vos ajudar, estou aqui à vossa disposição. Então, qual é o entendimento fundamental da teologia bíblica? A teologia bíblica deve ser feita
na base de algum entendimento de certos fundamentos acerca da Bíblia. O primeiro, que é o mais importante, é a autoria de Deus. De Timóteo capítulo, 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16 e 17 nos diz: toda a escritura, ou seja, toda a Bíblia é inspirada por Deus. Significa que Deus soprou. Isto quer dizer que a Bíblia é inerrante e infalível. A Bíblia é a palavra de Deus. O que todos concordamos aqui é que a Bíblia é 100% completamente e totalmente a palavra de Deus, inspirada por Deus, inerrante e infalível. E só ela nos leva para a salvação, para o reino de Deus. Na teologia bíblica, temos que concordar que essa Bíblia é a palavra de Deus, segundo a canonicidade da Bíblia. Esta Bíblia nós cremos que tem 66 livros. São 39 livros do Antigo Testamento e 27 livros do Novo Testamento. E já temos um modelo de como memorizar esta Bíblia. Temos uma melodia de como memorizar os livros da Bíblia. São 9 vezes 3, 27 livros do Novo Testamento. 13 vezes 3, 39 livros. Foi escrito o Antigo Testamento e o Novo Testamento por mais de 40 diferentes autores. Nunca se encontraram um ao outro. Eles viveram em tempos diferentes, milênios, anos depois. E vemos o exemplo de Moisés, que escreveu o Gênesis, e o Apocalipse, escrito por João. Veja que eles não se contradizem. Isso quer dizer que é o único autor, Deus, que usou a ambos eles para escrever. Por isso que este é um único livro. A teologia bíblica se volta e foca-se na história da redenção. Um dos grandes pontos do Antigo Testamento é a queda do homem, o êxodo, a formação da nação de Israel, no Antigo Testamento, no Monte Sinai, o cativeiro babilônico e a vinda do Messias, etc. Assim que agora estamos esperando a sua gloriosa volta. Alguns dos eventos, estes grandes pontos não são categorias sistemáticas teológicas abstratas ou doutrinas, mas Deus escolheu nos dar a sua palavra sagrada de várias maneiras literárias. Ajuda, através da sequência temporal, a ter a esperança do cumprimento das promessas desta obra redentora de Deus no Antigo Testamento, que se equaciona a obras, vida do nosso Senhor Jesus Cristo no Novo Testamento. A teologia bíblica baseia as suas pesquisas, estudos na história da redenção. O que é essa história da redenção? É a redenção da humanidade através do Senhor Jesus Cristo. A história da redenção começa com a pecaminosidade do homem, a vinda de Jesus para morrer na cruz para redimir o homem, a ressurreição de Cristo. Agora esperamos a segunda vinda do Senhor Jesus Cristo. Há pessoas que possam tentar contradizer ou argumentar contra isso, mas eu creio plenamente que a verdadeira história da humanidade está dentro da história da redenção. Os eventos-chave da história da redenção é a história do relacionamento de Deus com o seu povo.
poucos minutos para falar da história da redenção. A história da redenção é a prática da teologia prática, daquilo que falei previamente. Estes livros da história da redenção são séries escritas pelo Reverendo Abraham Pack. Então, obtemos os nossos estudos através destes livros até ao terceiro dia.